Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos falar de um tema poderoso hoje, cuidado da fé. Você tem cuidado da sua fé? Como está a sua fé? Como anda a sua fé? Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. O que é um justo? O justo, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, não é aquele que nunca erra, mas aquele que foi justificado por Deus. Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, justo é aquele que coloca a sua fé em Cristo. Isto é, que declara diante de Deus. Você tem declarado a sua fé diante do nosso Deus, diante do nosso Criador? E o que é fé? Em Hebreus vai dizer que, ora, a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. A fé é como você fazer um pedido em algum aplicativo, alguma situação, e você ter certeza que vai chegar. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. A palavra grega aqui para fundamentar esta questão é hipostasis. Hipostasis, que significa base, a garantia, é a certeza. Prova das coisas que não se vê. A palavra grega eloktion, que tem a convicção, a evidência, a certeza. Um exemplo, você não vê o vento, mas você sente os seus efeitos. Assim é a fé, ela traz a convicção do invisível. E por que nós devemos ter fé? E por que a nossa fé tem que estar uma fé ativa? Porque a palavra de Deus, ela diz em Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Se eu quero agradar a Deus, eu tenho fé. E você tem cuidado da tua fé? Veja que Paulo, já preso na sua velhice ali, condenado à morte em Roma, ele diz: eu combati um bom combate. Acabei a carreira, ou seja, estou encerrando. Estava preso, mas eu guardei a fé. Você tem guardado a sua fé? Judas 1:3 diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, que tive necessidade de escrever, exaltar-vos a batalhar pela fé. Judas aqui está escrevendo que nós devemos batalhar pela fé, que ela foi nos entregue aos santos. A fé, ela é o maior patrimônio, meu irmão. É o nosso maior patrimônio para a vida espiritual, para a vida cristã. Ela nos liga a Deus, nos mantém firme nas promessas do Senhor. Porém, também a fé ela precisa de cuidado, ela precisa de proteção, ela precisa de cultivo. Assim como os cuidados que nós devemos ter com o corpo, com a saúde, nós também temos que cuidar da nossa fé. Porque a fé, ela é preciosa. A Bíblia, ela compara a fé a um tesouro. 1 Pedro 5:7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, do que parece provado pelo fogo, se ache um louvor, honra e a glória na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. O inimigo, ele sabe do valor da nossa fé. Por isso ele tenta roubar a nossa fé. Nós precisamos vigiar para que nada acabe, nada abale a nossa fé, a fé que Deus plantou em nós. Valorize a sua fé mais do que seus bens. Olha o que diz Hebreus 11:6, valorize a sua fé mais do que os seus bens. Tudo o que pode ser perdido, mas sem fé, nós não podemos agradar a Deus.
A fé ela pode ser enfraquecida. Com o descuido, com a vida espiritual, ela vai enfraquecer. A dúvida, a murmuração, o pecado, ela vai minando a fé, vai minando a confiança em Deus. Muitos perdem a fé, muitos perdem a religião, mas têm a fé viva. Nós devemos ter uma fé viva. Vamos ver alguns exemplos. Pedro, ao olhar para o vento, quando ele começa a andar, ele começa a afundar. Mateus 14:30, sua fé vacilou porque ele tirou os olhos de quem? Do Senhor. Pedro, quando olhou para a tempestade, ele deixou o medo entrar e aí ele começa a afundar. Mateus 14:30 diz assim, mas, sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, ele clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro só começou a afundar quando ele sentiu o vento. E às vezes é quando nós sentimos as incertezas. Cuidado para não deixar você se afundar. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Cuidar da fé é manter os olhos fixos em Cristo e não nas circunstâncias. Terceiro ponto que nós entendemos, Efésios 6:16 diz, tomando sobretudo o escudo. Se nós estamos numa batalha, nós precisamos de um escudo. E o escudo que nós temos é o escudo da fé, sob o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta por si mesma. Nós devemos alimentar a nossa fé. Alimentar-se com a palavra. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus, orando em todo o tempo, a oração, ela rege, ela fortalece a nossa fé, ela fortalece. Andando com fé em prática, sem fé, as obras é morta. Vigiando contra os ataques, o escudo da fé, ela apaga os dados inflamados do inimigo. A fé, ela não cresce sozinha, ela precisa ser cultivada diariamente. O resultado de cuidar da fé é perseverar até o fim, é ter uma experiência com milagre, com livramento. É uma vida aprovada com Deus, como Paulo declarou, guardar a fé. Abraão, ele creu na esperança, Romanos 4:18 vai dizer, e ele viu a promessa se cumprir, ao qual a esperança creu contra a esperança. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe foi dito. Assim será a tua descendência, Romanos 4:18. A nossa, a minha, a sua, a nossa maior responsabilidade é guardar a fé até o fim, para que possamos dizer, eu combati um bom combate. Cheguei ao fim da carreira, eu guardei a fé. Não se trata apenas de começar bem, mas de terminar guardando o que nós recebemos. Quem cuida da fé vê a glória de Deus em sua vida. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a beleza e meditar no seu tempo. Quem está dizendo aqui essas palavras, Salmos 27:14, é Davi, um rei, estava morando no palácio, e ele diz, uma coisa eu peço, que eu possa morar na casa do Senhor. Não se apartar, para que a nossa fé ela não venha morrer, não apartar-se da tua boca, meu irmão. O livro da lei, ou seja, a palavra de Deus. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto está nela escrito. Porque então farás prosperar o caminho e serás bem-sucedido. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então é o cuidado da fé que nós devemos ter. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que possamos cultivar, guardar a nossa fé, que o Senhor possa estar conosco a cada momento, a cada dia, fortalecendo a nossa fé, dando-nos direção. Visita cada um agora, Senhor, que está com a fé fraca, que precisa ser fortalecida, Senhor. É o que nós pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe a sua vida. Amém.